Boa noite a todos. Estamos aguardando iniciar às 20 horas o nosso bate-papo de hoje, para que nós possamos todos entrar no entendimento, uma compreensão de mais um tema do Espiritismo. Então vamos aguardar mais alguns minutos para realmente iniciarmos às 20 horas. Então vamos lá, 20 horas em ponto. Boa noite a todos, meu nome é Silvestre, frequentador da Casa Espírita André Luiz. Estamos aqui essa noite, juntos nesse bate-papo de todos os domingos, online, por enquanto, sem ainda, infelizmente, sem previsão de volta da nossa casa, para que nós vamos orar para que nós possamos voltar em breve e termos realmente a presença de todos juntos dentro da casa, mentalizando e através de orações para que possamos fortalecer os nossos elos de amizade, de amor, de carinho por todos nós, para que possamos ter sempre o equilíbrio, através do passe, através da presença amiga, de todos que estão na casa a serviço, para atender a todos aqueles que precisam. Então vamos fazer uma oração inicial, pedir a proteção divina para que nós possamos juntos entrar no entendimento, numa compreensão e que possamos também nos sentir fortalecidos juntamente com a espiritualidade superior que está à nossa volta, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual que está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos intuindo a sempre fazer o bem, sempre que tivermos oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esta noite. Tomara a Deus que os espíritos amigos estejam presentes em todos os lares para que possam levar a calma, a tranquilidade e a paz. E tomara a Deus que sejamos merecedores de todos os benefícios que estamos tendo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, essa noite nós vamos falar de um tema bastante interessante, que nós vamos falar sobre ensaio para a morte. Eu sei que, apesar de nós termos desencarnados centenas de vezes nessa nossa vida, reencarnatória, nós ainda tememos muito esse tema. Tememos muito que nós possamos enfrentar a morte de forma equilibrada e consciente de que ela existe.
E na verdade, né, como todos conhecem, todas as religiões e até os ateus também sabem que a morte é a única certeza que nós temos nessa vida. Se é uma certeza que nós temos nessa vida, então ela faz parte da nossa caminhada terrena. Se ela faz parte da nossa caminhada terrena, sempre ela existiu, então deveríamos nós entendê-la com mais clareza, com mais compreensão. Ainda mais quando perdemos entes queridos em nossa família e nós nos vemos totalmente desnorteados, totalmente desequilibrados, achando que nunca mais veremos os nossos entes queridos. E eu digo isso, o medo da morte, na verdade, não está só nos ateus, não, está também em todos os religiosos, todas as pessoas que seguem também a Deus, têm muita dificuldade de compreender, até para nós espíritas, que temos, vamos dizer assim, uma compreensão melhor, né, do final da vida terrena, assim ela nos mete muito medo, né? Até mesmo aquele episódio que acredito que todos conheçam, né, do Chico Xavier no avião, quando o avião entrou em turbulência, ele se apavorou dizendo que vamos todos morrer, né? Aí Emmanuel se apresentou para ele e pediu que ele se mantivesse a calma, porque ele estava deixando todos os passageiros que estavam à volta dele completamente nervosos. Por quê? Porque ele era espírita, esperava-se mais compreensão por parte dele. E na verdade todos nós sabemos que essa compreensão realmente é muito difícil quando a morte bate à nossa porta, ou conosco, ou com algum ente querido que está dentro da nossa casa. A princípio, que eu gostaria de comentar com vocês é a definição de morte para o Espiritismo. Claro que para nós espíritas a morte não existe. Na verdade, é uma cessação do corpo físico, onde se cessa todo o fluido vital do corpo físico e esse não tem mais vida para continuar aqui na Terra. E também há um desligamento de molécula em molécula do perispírito para que esse corpo também não haja mais vida. É importante a gente salientar também que, na verdade, a morte ela acontece com o falecimento do corpo, tá, gente? Então, às vezes as pessoas se equivocam acreditando que o espírito que deixa o corpo, na verdade, o espírito deixa o corpo porque aquele corpo não tem condições mais de alimentá-lo, aquele corpo não tem condições de manter o espírito em atividade. E é onde, acontecendo a falência dos órgãos, a falência do corpo, o espírito se desliga, tá? Na verdade, todos nós temos, ao longo da nossa caminhada evolutiva, né, dentro de todas as nossas reencarnações, a morte é a única certeza que nós temos, mas ainda ela nos prega muitas dúvidas temos em relação a ela. Na verdade, a dúvida, na verdade, não é da morte, que a morte é simples. A dúvida, na verdade, é nossa, pela nossa falta de conhecimento, falta de preparação, falta de entendimento de como ela é necessária dentro do planeta Terra. Então, o que falta em nós, seres encarnados, espíritos encarnados, é que saber que há um momento certo, já previamente programado, como todos nós sabemos, né? Que através da programação no plano espiritual, antes da nossa reencarnação, nós já sabemos quando iremos desencarnar. Se iremos viver 20, 30, 40, 50 ou 100 anos, isso é fato, todos nós sabemos disso. Só que a aceitação dela que é mais complexa. E por que a aceitação dela é mais complexa? Claro que isso é um fato que a gente tem que, com o tempo,
está esclarecendo isso dentro de nós. Nós não podemos reencarnar achando que vamos ficar aqui para sempre, porque às vezes realmente nós temos atitudes que quando reencarnamos e começamos a ter bens, principalmente, né, bens materiais, nós achamos que vamos ficar aqui para sempre, e isso é ilusão. Todos nós sabemos que é ilusão. Não existe ninguém que vai viver 150, 200 anos aqui no planeta Terra. Pode ser que isso aconteça quando o planeta Terra for um mundo mais evoluído, né? Menos material, né? Menos orgânico. Pode ser que a vida se prolongue aqui na Terra, mas hoje, por enquanto, ninguém vai viver 200 anos e ninguém vai viver 150 anos. Então, por isso que a única certeza que nós temos é da morte. A morte é iminente em relação à nossa vida carnal. O que precisamos ter a compreensão é desse apego que nós temos, tanto das coisas materiais, tanto dos nossos entes queridos. Por exemplo, vou dar um exemplo: eu não vivo sem meu filho, eu não vivo sem minha mãe, eu não vivo sem meu pai, não vivo sem meu marido, minha esposa e assim por diante. Esse apego realmente nos remete à nossa inferioridade espiritual. Na verdade, todos nós somos seres independentes, somos espíritos em evolução independentes. Nós não nascemos apegados a ninguém, cada um tem sua evolução individual. Então nós trazemos essa carga evolutiva dentro de nós e tememos a algo que é natural, que faz parte das leis naturais terrenas. Então, se a morte faz parte, sempre fez parte das nossas reencarnações, por que nós então temos tanta dificuldade de compreendê-la? Por que entramos em desespero quando algum ente querido nosso desencarna? Na verdade, pela quantidade de vezes que já desencarnamos, nós deveríamos compreender isso com muito mais naturalidade, deveríamos compreender isso com muito mais desprendimento, que é o desencarne de um espírito. Na verdade, se você for ver realmente, nós deveríamos ficar alegres com o desencarne de um ente querido. Por quê? Porque o plano espiritual é a nossa verdadeira pátria, é a nossa verdadeira casa, é a nossa verdadeira vida que nós temos que levar, não a física. Aqui, na verdade, o que nós passamos aqui são momentos de reencarnatórios que servem para a nossa evolução espiritual. Lógico, claro que valorizamos, porque através das reencarnações que nós evoluímos, mas quando chega o momento de partir, deveríamos ficar felizes, não insatisfeitos, porque retornaremos à nossa pátria, espiritual, que é a nossa verdadeira casa, que onde nós nos sentimos libertos, nós nos sentimos livres desse corpo físico, porque na verdade o corpo físico para nós é uma prisão, literalmente uma prisão. Nós não temos a liberdade que nós temos quando dormimos. Quando dormimos, o corpo fica inerte, ali descansando, o espírito vai navegar pela espiritualidade. Ele pode ir aonde quiser, onde será permitido. Então, na verdade, o que nós tememos na morte, esse é o princípio de tudo. Eu lembro que a grande Madre Teresa de Calcutá, eu tenho certeza que ela não temia a morte. Por que ela não temia a morte? Porque era um ser já espiritualizado, era um ser que amava as pessoas, era um espírito encarnado aqui na Terra, um missionário que na verdade está aqui, ele compreende que está aqui de passagem, que ele não vai ficar aqui para sempre. Diferentemente daquelas pessoas que são mais apegadas à terra, mais apegadas aos bens materiais, mais apegadas aos entes queridos, que tem muita dificuldade de desprendimento e vai sofrer muito na hora do desencarne. Na verdade, esse período que nós passamos aqui, esse período reencarnatório que nós passamos aqui, ele é na verdade um aprendizado, uma escola, é um hospital também, porque aqui nós nos curamos e aqui nós aprendemos. Então, aprendendo e curando é o nosso objetivo aqui na Terra. Caso contrário, não precisaríamos nem reencarnar, né? Reencarnar com quem? Com os nossos piores inimigos, porque nós precisamos
ter um melhor laço afetivo com essas pessoas que em outras encarnações nós cometemos algum mal, e vice-versa também. Então, a morte realmente ela é muito difícil de ser compreendida quando estamos muito apegados às coisas da terra, às coisas terrenas, às coisas que realmente estão apegados fixo, né, aqui no planeta Terra. A partir do momento que nós nos desprendermos, nós tivermos mais compreensão do mundo espiritual, a necessidade do desencarne e a necessidade que nós temos de ter uma vida razoável, eu não digo uma vida perfeita, porque perfeição só Jesus, mas pelo menos que a gente não saia fora daquela programação que nós fizemos no plano espiritual quando iríamos reencarnar. Isso é muito importante. Quando você não sai fora, porque é assim, gente, quando nós montamos a nossa programação reencarnatória, ela é uma situação elevada, porque você está num ambiente extremamente elevado, montando a sua programação reencarnatória. Eu vou desencarnar com infarto no coração com 70 anos de idade. Então, isso já vem no nosso DNA espiritual. Isso já vem escrito muito nítido em nós. É muito claro. Um exemplo, as pessoas que têm câncer, é interessante isso, né? Essas pessoas que têm doença terminal, que sofrem durante longos anos, né? Às vezes algum câncer que a pessoa chega em um dado momento, ela não tem mais o que fazer. Vamos esperar realmente a morte. E observa essas pessoas, o desprendimento que elas passam a ter esse momento da vida carnal, da vida, elas começam a pegar mais a vida espiritual, a ser uma boa pessoa, a ter contato com aquelas pessoas mais queridas. Então ela começa a observar que o que é importante aqui na Terra é o bom relacionamento com todas as pessoas, seja no trabalho, seja dentro de casa, porque dentro de casa, filhos, marido, esposa e assim por diante, são as pessoas que nós temos muito compromisso. As pessoas que têm mais compromisso, os espíritos que nós temos mais compromissos, estão dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, por isso que às vezes vemos marido matar a esposa, vice-versa, mãe ou pai matando filho, porque inimigos de outrora que por um momento se reconheceram e estão agora passando por essa experiência, por essa prova. Então, na verdade, a morte ela deveria ser melhor compreendida do que hoje. Então, mesmo, não estou dizendo não só a questão religiosa, eu estou dizendo a questão física, puramente física. Se a morte ela está incutida em nosso DNA espiritual, deveríamos aceitá-la de forma diferente, deveríamos aceitá-la de forma mais libertadora. Está certo? Eu não estou aqui falando uma coisa diferente da lei de conservação, que é uma lei natural. Lei de conservação é diferente. Lei de conservação é uma lei que rege, a lei de Deus que rege o universo. Então, o que é a lei de conservação? Eu tenho que preservar o meu físico terrestre o máximo possível. Só que eu preservando não significa que eu vou viver mais. Não significa que eu vou acrescentar mais 10 anos na minha vida física. Porque realmente, quando chega o momento do desencarne, da morte física, o nosso próprio fluido vital ele vai se esvairindo, ele vai se esgotando até o ponto dos órgãos não terem mais condições de sustentar aquele espírito. Então, a lei de conservação ela serve para que eu possa preservar a integridade da minha pessoa física. Então, o que seria, por exemplo, não usar drogas, não ter pensamentos ruins, de maldade, não se prostituir, entendeu? Ter uma vida mundana de forma errônea, com alcoolismo
cigarro, fumo e assim por mais. E você vai estar agredindo o teu físico. Aí eu estou agredindo também uma lei natural, que é uma lei de conservação. Então, a gente costuma dizer, nós espíritas, que esse corpo físico, na verdade, não é nosso. Ele está sendo emprestado para que nós possamos ter uma caminhada, vamos dizer, mais ou menos condizente com a evolução, para que nós possamos chegar no plano espiritual mais libertos. Então, o que de imediato a gente tem que observar o nosso comportamento, observar o tipo de comportamento que nós estamos tendo, se nós estamos nos apegando às coisas materiais ou estamos nos desapegando. E o principal de tudo que nós devemos observar, que é esse ensaio para a morte, ela começa desde o nosso nascimento, na verdade, viu, gente? Não é só na fase adulta. A partir do momento que você tem compreensão de si mesmo, você começa a ter esse ensaio para a morte desde o nascimento, porque você tem o aprendizado dos pais e dali você vai adquirindo a sua personalidade, o seu caráter. Ali você vai se transformando, às vezes, numa outra pessoa, uma pessoa boa ou, de repente, uma pessoa ruim, dependendo da sua intimidade espiritual. Então, esse ensaio para a morte, ele é contínuo. Não adianta eu falar assim, não, quando eu me aposentar eu vou me preparar melhor para o meu desencarne. E se você desencarnar amanhã? E se o teu corpo físico amanhã não tiver condições mais de te dar essa liberdade de escolha espiritual? E se amanhã a morte vem e te chama, chegou a tua hora, vamos embora, e você não está preparado, poxa vida, eu não fiz nada, não fiz nenhuma caridade, não ajudei ninguém, não ajudei meu irmão, não ajudei minha mãe, como que eu vou agora? Eu não estou pronto. Então, isso nós temos que estar preparados a todo instante. Isso, a data da nossa morte já está gravado no nosso DNA. Nós não iremos retardar isso por mais 3, 4, 5, 10 anos. Quando chegar o momento, esse momento vai acontecer e a gente vai se desligar do corpo físico. Na verdade, esse apego às coisas materiais realmente é muito gritante hoje. Realmente nós somos espíritos de prova e expiação. Então, esse apego às coisas materiais realmente nos coloca em situação bem complicada perante a evolução. Porque às vezes nos dão tantas coisas, tantas coisas materiais, e a gente tem um problema. Lógico, você dar droga para o drogado. E nós somos espíritos viciados, nós somos espíritos com muitos vícios, temos que nos curar de tudo, na verdade. Lógico, não sairemos perfeitos daqui, mas temos que eliminar as pequenas coisas para que nós possamos sair daqui, nos desligarmos do corpo físico de forma mais, como diz o outro, sair daqui melhor do que nós entramos. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Então, eu como espírita, eu penso da seguinte forma: não deixe para amanhã o que se possa fazer hoje. Ou melhor, hoje não, agora, né? Porque daqui 1 minuto, 2 minutos, de repente essa morte pode bater à sua porta e você não estar preparado para isso. Então o Espiritismo vem nos trazer essa consciência de que é necessário a mudança agora. Não, como disse um amigo uma vez eu convidei um amigo para assistir uma palestra, e a resposta que eu tive dele, ele falou assim que não estava preparado para aquilo ainda, né? Ele não estava preparado para a mudança. Então, se nós queremos ter uma morte tranquila, uma morte segura e uma morte sem desespero, eu acho melhor nos prepararmos agora, porque esse momento pode chegar o quanto menos esperamos. E acredito eu que Jesus, quando veio há 2000 anos, ele trouxe todos os ensinamentos para nós nos melhorarmos a cada reencarnação, vamos dizer assim.
ele sabia já da dificuldade que nós teríamos de executar todos aqueles aprendizados. Entenderam? Então, o que nós precisamos hoje é nos conscientizarmos, sermos seres mais espiritualizados, tentar de alguma forma nos desapegarmos das coisas materiais, porque realmente já tivemos vários relatos de espíritos que desencarnaram de forma muito apegado à matéria, tem gigantesca dificuldade de desligamento desse corpo físico, muita dificuldade. Então, quanto mais espiritualizado nós formos, quando eu digo espiritualizado, gente, não é largarmos a vida física, até mesmo porque nós estamos encarnados ainda, temos nosso trabalho, temos nossa família, temos nossas responsabilidades, mas que isso não seja a tua ruína, que todos os seus afazeres diários não seja a sua prisão. Pelo contrário, na verdade, a encarnação tem que ser libertadora, ela não pode ser prisional. Você se libertando nós estamos aqui para nos libertarmos mesmo das coisas materiais, para chegarmos na escala evolutiva, termos subido mais um degrau. Porque caso contrário, se nos mantivermos do mesmo jeito que reencarnamos, a gente estaciona e vai sofrer com todo esse estacionamento que nós mesmos provocamos, praticamos para nós. E para encerrar nosso bate-papo de hoje, esse ensaio para a morte, a gente precisa do equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é uma forma de nós trazermos a paz para dentro de nós. Quando nós vivemos com paz e sem atritos, né? Tentar levar tudo de uma forma mais branda, mais pacífica, com menos conflitos e menos apego, como disse anteriormente, com certeza a gente vai ter uma forma diferente de viver. Eu acredito que, lógico, com a ajuda de Deus, que sem Ele somos nada, nós precisamos, na verdade, de ter a compreensão do momento que nós estamos passando. Por exemplo, através dessa pandemia, né, do coronavírus, vários irmãos nossos desencarnaram, né, de uma forma bem dolorosa, eu digo assim, porque não é fácil você desencarnar doente, você às vezes acaba chegando doente do lado de lá também e acaba indo para um hospital em tratamento até realmente tirar todas aquelas chagas, né, do seu perispírito. E irmãos nossos que desencarnaram de forma difícil e são espíritos, né, que já estavam compromissados que em 2020 aconteceria essa pandemia e eles aproveitariam a oportunidade para desencarnar, resgatando, né, compromissos passados. Isso é importante comentar, né? Eu sei que é difícil, né, a gente de repente compreender, né, essa pandemia, né, milhares de pessoas desencarnadas, né, dessa forma, mas a gente precisa ter a compreensão que era necessário o desencarne coletivo, né, como nós espíritas chamamos. Então, com certeza isso foi programado por Deus, vocês podem ter certeza disso. Não precisam ler nenhum livro, não precisam ouvir nenhum espírito dando comunicação, não precisam ouvir nada. Nós que somos espíritas é muito simples. Essa pandemia realmente é um resgate coletivo, isso é fato. Deus aproveita, né, esse resgate para realmente servir de lição para aqueles que necessitam, para nós, né, que estamos aqui, e para a espiritualidade também, né, que serve para aprendizado de todos, porque se está aqui nesse orbe terrestre,
é porque nós todos temos o compromisso com o planeta Terra. Então é isso, gente. É isso, esse é o recado dessa noite. Espero ter ajudado, né, vocês a temerem menos a morte. Eu sei que é um tema realmente complicado, né, quando a morte bate à nossa porta, né, em relação aos nossos entes queridos, principalmente, não é fácil, mas temos que ter a libertação e compreender que esse ente querido, na verdade, ele está partindo, voltando para a nossa verdadeira pátria, para a nossa verdadeira vida. É isso que nós precisamos compreender, porque nós estamos aqui de passagem, não ficaremos aqui para sempre, mas sim de passagem. Obrigado, irmãos. Agradeço a oportunidade por estarmos aqui reunidos em nome de nosso Pai e tomar a Deus que possamos ter, de alguma forma, ter nos feito ser entendido para que o conhecimento possa estar sempre em primeira mão em nossa vida, buscando sempre o conhecimento, o estudo, para podermos ter o equilíbrio e de resolver, no momento difícil de nossa vida, tomarmos as decisões corretas, sempre com fé no coração, sempre acreditando naqueles irmãos também espirituais que estão sempre do nosso lado, trazendo o conforto e a sabedoria, que estão sempre ao nosso lado. Obrigado, Pai, mais uma vez, que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa e agradecemos a semana que passamos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite a todos e uma ótima semana para todos. Obrigado, gente.